Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar com José Silvestre, que é diretor adjunto do DIEESE. Bom dia, Silvestre, bem-vindo. Bom dia, Rafael, tudo bom? Tudo, obrigado pela tua participação. Silvestre, o número de brasileiros na pobreza bate recorde em 2021, de acordo com o levantamento do IBGE, e atinge 62 milhões e meio de pessoas. A população abaixo da linha da pobreza cresceu 22,7% em um ano. Esses números consideram os critérios do Banco Mundial, que adota como linha de pobreza os rendimentos per capita de $5,5. Silvestre, como é que você avalia essa situação nesse momento e esse tipo de levantamento só demonstra, só mostra, reforça a importância da aprovação da PEC de transição para que os brasileiros possam, e o governo que vai chegar, o governo Lula, possa colocar em prática políticas que retomem o crescimento da economia e diminua essa legião de pessoas que vivem essa situação constrangedora, não? É verdade, quer dizer, esses números demonstram o grau de dramaticidade da situação vivida por essas pessoas, né, por essas famílias. Como você mencionou, Rafael, os critérios aí do Banco Mundial para estabelecer pobreza e a linha abaixo da pobreza, ou seja, aquelas pessoas que estão, seja na condição de pobres ou na condição de extremamente pobre, pobreza seria, por exemplo, a pessoa que vive, né, em termos reais com 400 até 486. E abaixo da linha da pobreza seria o equivalente a R$ 168. Então, é um dos grandes desafios aí para o próximo governo, reverter essa situação, ou seja, reduzir o grau de desigualdade, reduzir a miséria, acabar com a miséria, né? Portanto, você tem aí dois aspectos fundamentais. Um que é a necessidade da retomada do crescimento econômico, com a geração de emprego, renda, melhoria da qualidade do emprego, enfim. E a outra que é fundamental também, que é a implementação, quer dizer, a retomada, né, de várias políticas públicas que foram abandonadas ou foram reduzidas em razão do corte dos investimentos, dos recursos voltados para essas políticas. Então, essas são duas dimensões fundamentais aí que o novo governo vai ter que enfrentar para poder fazer com que a gente reduza, né, a desigualdade e a pobreza no país. A gente tem outros dados que eu vou pedir os teus comentários, Silvestre. Por exemplo, em 2021, a proporção de crianças menores de 14 anos de idade abaixo da linha de pobreza chegou a 46,2%, que é a maior percentual da série iniciada em 2012. Isso demonstra também um problema grave para o futuro, né? Porque essas crianças elas vão ter graves dificuldades, inclusive de aprendizado, e elas terão mais dificuldades ainda de gerar riqueza no país. Sim, claro, compromete, né, o desenvolvimento dessas crianças, compromete a sua, digamos, capacidade, né, por exemplo, do trabalho, entrar no mercado de trabalho, enfim, é um comprometimento do desenvolvimento, né, e das possibilidades de melhoria dessas pessoas. Quer dizer, a pobreza, ela acaba provocando esse tipo de situação, né, e, evidentemente, não dá oportunidades para que essas pessoas possam se desenvolver plenamente. Mas eu acho que tem mais um aspecto fundamental aí que os dados revelam, que é o seguinte: a pobreza e a extrema pobreza, ela tem cor, né, ela tem gênero, ela tem idade e ela também tem localização geográfica. Então você tem, por exemplo, os dados do IBGE apontam que os pretos e pardos são mais do dobro, né, pobres do que os brancos, né? Da mesma forma, você tem aí também, ou seja, cerca de 38% dos pobres e extremamente pobres são pardos e pretos.
enquanto brancos é em torno ali próximo de 19%. Um outro dado interessante é em relação a, ao gênero, né? Ou seja, são as mulheres, são os domicílios chefiados por mulheres onde você tem a maior concentração de pessoas pobres, na pobreza ou abaixo da linha de pobreza. E também os jovens, né? Ou seja, aquelas pessoas entre 15 e 29 anos, que um terço deles são pobres. E quando a gente olha do ponto de vista da distribuição geográfica da pobreza, o que é que a gente percebe? Que quase 49% da pobreza ou da extrema pobreza está no Nordeste e também no Norte, com mais de 44%, que é mais do dobro do percentual relativo à região Sudeste. Então, são 4 dimensões assim, importantes da pobreza, né? Então, que a gente, infelizmente, observa no Brasil. Pois é, isso vai exigir do governo federal a criação de programas e também de estratégias, políticas públicas que sejam transversais, que possam ajudar nessas diversas dimensões que você mostrou, com relação à cor, gênero e também região. Mas eu queria que também você ressaltasse ou comentasse aqui com a gente, Silvestre, a questão do trabalho, né? A renda per capita gerada pelo trabalho também foi a menor registrada pela IBGE desde 2012. Isso também é consequência da desregulamentação e a retirada de tudo aquilo que a gente tinha conquistado ao longo de muita luta a partir do governo Temer, não? Sim, ou seja, grande parte, né, Rafael, dos avanços de que a gente pode dizer assim que a gente conseguiu nos últimos, desde 2003, praticamente, quer dizer, parte deles foi destruído, né, porque você teve a desregulamentação da legislação trabalhista, aí com a reforma trabalhista do Temer de 2017, isso piorou mais ainda as condições de inserção no mercado de trabalho, você teve a queda na renda, e mesmo essa lenta recuperação que a gente observou pós-pandemia, claro, dentro desse processo, nesse contexto, nós tivemos, evidentemente, a pandemia que agravou a crise, mas não dá para debitar na conta da pandemia todo esse processo de destruição que a gente teve e de piora das condições de trabalho e de vida da maioria da população brasileira. Então, esse também é um desafio, quer dizer, a queda na renda, que a gente já observou, quer dizer, o menor patamar desde 2012, né? O corte do auxílio emergencial, como eu comentei, o corte das políticas públicas, quer dizer, tudo isso compõe um conjunto aí de fatores que explicam a situação de piora que a gente tem vivido nesses últimos anos, e particularmente nesse governo que se encerra agora no 31 de dezembro. Então, isso, por outro lado, você tem razão, quer dizer, a necessidade de uma aprovação da PEC, né, de tal forma que você possa tirar do teto, que já foi furado há muito tempo, do teto de gastos, recursos para poder fazer frente, né, a essa necessidade de investimento nas políticas públicas, nas mais diversas áreas, e particularmente naquela relativa à proteção social de uma maneira geral, para atender e melhorar a situação de vida dessas pessoas, da maioria da população pobre ou que vive na extrema pobreza no Brasil. E chega a ser cruel, né, Silvestre, e insensível, como representantes desse chamado mercado ficam gritando sobre responsabilidade fiscal, com esse quadro de tanta gente passando fome, passando tanta necessidade, e não querer liberar dinheiro para que sejam colocados recursos emergenciais. E é sempre bom lembrar que eles são emergenciais, isso não significa que isso se dará para toda a vida, né? Sim, é claro que o Bolsa Família, como ele foi, com esse atual governo que mudou do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, você teve ali digamos, uma espécie de desconstrução do programa, tendo em vista os critérios que ele estabelecia, por exemplo, para você acessar o Bolsa Família, a mãe, enfim, a família teria que as crianças estarem, por exemplo, matriculadas na escola, enfim. E é isso, a insensibilidade do mercado é uma coisa que chega a ser desumana nesse sentido, né?
porque nós estamos falando de recursos que são extremamente necessários para fazer frente a essa situação e também num caráter emergencial, né? Muitas políticas para você poder reverter esse quadro dramático de pobreza e de miséria que a gente vive, né? Então, agora o mercado não olha, por exemplo, não diz uma palavra sobre, por exemplo, o que é transferido, né? Recursos, verbas que são transferidas do orçamento, por exemplo, para o sistema financeiro de uma maneira geral, bilhões e bilhões e bilhões que são transferidos anualmente, por exemplo. Pois é, tem os dados que foram levantados que mostram até maio deste ano cerca de 500 bilhões de reais foram pagos a título de juros para a dívida, né? Direto para o sistema financeiro. E existe também uma outra situação que muitas vezes demonstra, e eu vou chamar de miopia para ser bonzinho com esses chamados representantes do mercado financeiro, que esses recursos que serão colocados no Bolsa Família, eles são injeção de capital direto nas economias, principalmente das pequenas cidades, não, Silvestre? Sim, essas políticas todas, né, as políticas, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, o Bolsa Família, a Previdência, os recursos da Previdência, quer dizer, tudo isso tem um retorno imediato, quer dizer, esses recursos beneficiam a população que tem acesso a esses recursos, mas é isso que você lembrou, quer dizer, esses recursos fazem a roda da economia girar, esses recursos estimulam, né? Eles geram emprego, eles geram consumo, entendeu? Então é fundamental, e aí nós estamos falando do papel, né, que o Estado exerce, né, no sentido de um lado, induzir e criar instrumentos e puxar investimentos para a retomada do crescimento, e de outro lado, beneficiar, injetar recursos na economia para que ela possa, para que digamos assim, como a roda da economia possa girar. Então é isso, é fundamental você ter esses recursos, inclusive enquanto estímulo, né, para a atividade econômica de uma maneira geral, e principalmente para aquelas atividades que produzem bens e serviços, né, como se diz, de baixo valor agregado, ou seja, de baixo valor unitário, que compõe, digamos assim, boa parte do consumo, enfim, dessas famílias, dessas pessoas. Quero agradecer a participação de José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, comentando aqui no Jornal Brasil Atual, estudo realizado pelo IBGE, mostrando que o número de brasileiros na pobreza bateu recorde em 2021, 62 milhões e meio de pessoas vivendo nessa situação. Silvestre, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, a gente continua em contato. Obrigado, Rafael. Um bom dia. Bom dia. José Silvestre, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.